Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, a leitura que nós queremos ler é a continuação do capítulo 45, versículo 1, que já foi lido aqui. Queria ler a partir do versículo 2 do capítulo 45 de Isaías, livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2 em diante. Versículo 1 termina assim: e as portas não se fecharão. Versículo 2 continua assim: e eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Podeis assentar, amados. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, é glorioso e é poderoso. E a introdução dessa mensagem, na verdade, é a base da nossa campanha: e as portas não se fecharão. Isaías 45, no versículo 2, ele começa falando sobre um dos 9 pontos que traçamos aqui acerca de, para que as portas não se fechem. Esses 9 pontos foram ditados por Deus para que a porta ficasse aberta. Para que as portas permanecessem abertas, Deus ditou 9 pontos. E isso culmina aqui com Isaías 45 e 5. E o primeiro ponto que nós queremos falar sobre Isaías 45 e 2, falando: e eu irei adiante de ti. Para que as portas não se fechassem, Deus prometeu para Ciro: eu irei adiante de ti. E nós vemos isso quando lemos em Isaías, no capítulo 45, no versículo 5, fala assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Mostrando para o Ciro que mesmo que o Ciro não conhecia ao Senhor, como deveria conhecer, mesmo assim, Deus iria mostrar que eu sou Deus e fora de mim não há Deus. Amados, muitas vezes nós queremos que as portas se fecham e não entendemos ainda que Deus é Deus e fora Ele não há Deus. Ah, mas a crise está aí. Mas Deus é Deus e fora Ele não é Deus. E se Ele diz que eu vou te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele diz que as portas não vão se fechar, não vai se fechar. Porque, primeiro de tudo, eu vou adiante. Eu vou na frente. Mas Senhor, os problemas são grandes. A dificuldade é muito grande. Mas o nosso Deus é imensurável o seu tamanho. A Bíblia fala: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência. O nosso Deus é tão maravilhoso, é tão glorioso, que não existe porta que possa fechar sem que Ele não queira. Eu irei adiante de ti. É a promessa que Ele fez para Ciro, para que as portas não se fechassem: eu irei adiante de ti, não te preocupes. A segunda promessa que Ele fez para Ciro foi o quê? Endireitarei os caminhos tortuosos. Amados, muitas vezes estamos andando por caminhos e não são exatamente os caminhos que o Senhor quer. Em Provérbios, no capítulo 5, versículo 21, fala assim: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Deus pesa. Irmão, as portas estão se fechando para mim, mas onde você está andando? Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Deus quer manter as portas abertas para você, mas Ele quer endireitar os caminhos tortuosos. Mas Senhor, eu estou andando por uns caminhos assim um pouco diferentes. Provérbios 4,18 fala assim: mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amados, o caminho dos justos é como luz da aurora, não é caminho tortuoso. Não te preocupes, Deus vai endireitar o teu caminho, para que as portas não se fechem. Deus vai endireitar os caminhos tortuosos. Terceiro ponto, terceira promessa que Deus fez para o Ciro: quebrarei as portas de bronze. Falando ainda em caminhos tortuosos, eu lembro de Provérbios 14, versículo 12, fala assim: há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles é caminho o quê? De morte. Cuidado, irmão. Cuidado com os caminhos. Cuidado. Muitas vezes caminhos que para nós, na nossa mentalidade, não, esse negócio é um negócio da China, irmão. Se eu fizer esse negócio, estou feito. Cuidado, pode ser um negócio da China, pode não ser um negócio do Senhor. Amém? Há caminhos que para o homem parece ser negócio da China,
mas não é o caminho certo. Deus vai nessa noite fazer você compreender, para que as portas não se fechem. Primeiro de tudo, Ele vai adiante de você. Depois Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. E depois, terceiro ponto, quebrarei as portas de bronze. Atos capítulo 16, versículo 27, fala assim: e acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. O carcereiro, quando ele falou, mas espera aí, fugiram todos? Estava aqui, eu acabei de prender, me colocaram sob responsável. Este homem é um homem que é muito importante que ele esteja detido aqui, mas Deus falou que as portas ele ia quebrar. Paulo estava lá preso, mas Deus falou que não era o lugar dele lá. Ah, mas e agora? O carcereiro falou, quem fez eles fugir? Quem que fez eles fugir? Eu vou me matar. O carcereiro tirou a espada quando foi se matar. Paulo falou para ele, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Primeiro agora vem cá, eu vou te mostrar quem que é que quebra as portas de bronze. Essas cadeias de bronze que você e os seus algozes, seus amigos colocaram a mim, na verdade só podem ser quebrados por um. O único que pode quebrar as cadeias de bronze foi lá, pregou para o carcereiro, ele e toda a sua família se converteram. O Senhor quebra as cadeias de bronze, amado. O Senhor é o único que pode quebrar as cadeias de bronze. As portas não se fecham porque o Senhor rebenta as cadeias. Ah, irmão, está difícil, as cadeias estão nos prendendo. Salmo 124, no final do capítulo, fala assim que Ele vai rebentar os laços e você vai fugir. Muitas vezes nós estamos como se fosse um laço do passarinheiro, estamos presos. Ah, mas e agora? Não se preocupe, Deus vai quebrar as cadeias de bronze. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Quarta promessa que Ele fez para Ciro. Deus fez assim e falou para ele: e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Eu despedaçarei. Não se preocupa não, Ciro. As portas não vão se fechar para você. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Naum, capítulo 3, versículo 13, fala assim: eis que o teu povo, no meio de ti, são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Na verdade, amados, Deus, olha, fala, irmão, é muito difícil rebentar isso aí. Eu estou preso por algo que é impossível. Não, o que eu infelizmente eu tomei uma decisão equivocada e entrei onde não poderia e hoje parece que a minha vida está presa como ferrolhos de ferro. Deus vai despedaçar. Deus vai despedaçar. Ele fala aqui que o fogo consumirá os teus ferrolhos. Não te preocupe, o fogo. Pastor Almir pregou aqui no domingo e na terça-feira comentou sobre isso, fez uma explanação sobre isso. O fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo, o fogo da unção, o fogo da dedicação, o fogo da direção vai despedaçar os ferrolhos de ferro. Não te preocupe, as portas não vão se fechar. Por quê? Porque Deus prometeu. E se Ele prometeu que iria ir adiante, queria endireitar os caminhos tortuosos, que quebraria as portas de bronze e que despedaçaria os ferrolhos de ferro, ainda prometeu que faria o quê? Que dar-te-ia dos tesouros escondidos. Capítulo 45, versículo 3 fala assim: e dar-te-ei os tesouros escondidos. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 2 e versículo 3 fala assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia, dar-te-ei dos tesouros escondidos. Irmão, Jesus não está falando aqui de casa na praia, não. Jesus não está falando aqui de iate, não. Jesus não está falando aqui de apartamento no centro da cidade, não. Ele está falando do tesouro da ciência. Ele está falando que Ele quer te dar os melhores tesouros, aquele que traça nenhuma corrói, aquele que ferrugem não consome. É esse tesouro que Ele quer te dar. Muitas vezes somos muito gananciosos, muitas vezes somos até, não sabemos valorizar o que Deus tem para nós, o que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes somos muito humanistas, somos muito ligados às coisas que logo se desfazem, às coisas que não têm valor nenhum para Deus. Paulo falou assim: as coisas que eu tinha lá atrás eu considero como esterco. Na verdade, amados, mostrando que o que é mais importante? Que as portas não se fechem. Qual porta? Ah não, irmão, aquela porta que eu estou ganhando lá alguns 1.000 euros, aquela porta não se pode fechar, a principal porta